Essa videoaula vai falar sobre tipos definidos pelo usuário na linguagem C. Alguns dados que precisamos definir são muito complexos e eles não podem ser representados apenas por tipos primitivos. É necessário um poder de expressividade maior. Para isso, podemos usar tipos definidos pelo usuário, que podem conter dados mais complexos e, dessa forma, representá-los computacionalmente. Em C, existem 3 tipos definidos pelo usuário. O primeiro deles são as estruturas, conhecidas como structs. O segundo são as uniões, conhecidas como union. E o terceiro são as enumerações, conhecidas como enum. As estruturas e as uniões são semelhantes e são compostas por várias variáveis definidas pelo usuário. Já as enumerações são uma faixa de valores definidas pelo usuário e o elemento que pertence a esse tipo pode assumir valores somente contidos nessa faixa. Bem, vamos ver na prática como funciona um struct. Para definirmos um struct em C, colocamos a palavra reservada struct, seguida do nome da struct. Eu vou colocar myStruct, pode ser um nome melhor se você preferir. Abro chave e aqui eu começo a declaração das variáveis que definem esse meu tipo struct. Vamos lá, ele vai ter uma variável inteira, vai ter uma variável double também, que ajuda na definição, var2, e vai ter uma variável do tipo caractere, que também ajuda na definição desse tipo. Quando eu termino, eu fecho a chave e coloco ponto e vírgula, indicando o fim da declaração dessa estrutura. Como vocês podem ver, eu tenho uma estrutura do tipo myStruct, caracterizada por 3 valores de variáveis. Uma variável tipo int, uma variável tipo double e uma variável tipo char. Essas 3 variáveis estão definindo uma única variável do tipo myStruct. E esse é o poder de expressividade de um struct, bem maior do que a de um tipo primitivo, que teria apenas uma variável definindo ele mesmo. Se eu tiver uma myStruct, uma variável t do tipo myStruct, essa variável ela é definida por 3 campos, var1, var2 e var3. Mas se eu tivesse uma variável t do tipo inteiro, ela só é definida pelo valor inteiro que ela possui, e não por mais de um valor. Essa é a diferença de um tipo primitivo em relação a um tipo definido pelo usuário, nesse caso, uma estrutura. Bem, agora que eu defini a estrutura, eu posso declarar uma variável que tem o tipo da mesma. Por exemplo, vamos criar uma variável v, que tem o tipo myStruct. Para referenciar uma estrutura, eu uso a palavra reservada struct, seguida do nome do tipo, myStruct, e seguida agora do nome da variável. Eu vou colocar v. Pronto, agora eu tenho uma variável do tipo myStruct chamada v. Se eu quisesse condensar essa declaração de variável juntamente com a definição do tipo, poderia colocar o nome da variável aqui no final, v. Pronto, dessa forma eu declarava o tipo myStruct e já declarava uma variável chamada v, que possui esse tipo aqui. Para inicializar essa variável, eu também tenho algumas maneiras, várias maneiras. A primeira forma de declarar uma variável, inicializá-la na verdade, primeiro eu vou colocar a declaração, repetir aquele código que eu fiz anteriormente, struct v igual, abro chaves, e aí eu posso colocar os valores que vão inicializar todos os campos da estrutura. var1 é do tipo inteiro, eu vou colocar o valor 1, var2 é do tipo double, eu vou botar o valor 6.7, e a var3 que é do tipo char, eu vou botar o caractere c. Pronto, dessa forma eu inicializei todos os campos da minha estrutura numa só linha de comando. Mas se eu não quisesse inicializar todos, se eu quisesse inicializar apenas a variável, o campo var2, eu vou
repetir isso aqui. E aí eu não posso colocar simplesmente o valor de var2. Eu preciso declarar todas as variáveis, inicializar todas as variáveis que estão definidas antes de var2. Nesse caso, apenas var1 está definida antes. Então vou ter que ser obrigado a colocar o valor de var1. Vou botar 1 de novo. E aí eu coloco o valor de var2, 6.7. Dessa forma, eu defini dois campos e o outro vai ter o valor default vazio. E se eu quisesse definir apenas a var1, eu repito o código e coloco apenas o valor dele, já que não há nenhum campo definido antes do campo var1. Pronto, 3 formas de inicializar a minha estrutura. Agora, para alterar os valores desses campos dessa estrutura, eu posso usar o operador ponto, que é o operador de acesso. Como é que eu uso esse operador? Eu especifico o nome da variável, coloco o ponto logo em seguida, e depois especifico o nome do campo que eu vou alterar. Por exemplo, se eu quero alterar var1, eu coloco o valor que ele vai assumir, ponto e vírgula, pronto, eu terei o valor desse campo nessa variável. Se agora eu quiser alterar o campo var2, eu coloco a mesma forma que eu coloquei na primeira, e agora eu coloco o valor do double, 3.5, por exemplo. Se eu quiser alterar o var3, mesmo jeito. E aqui coloco o valor que ele vai assumir, G. Pronto, dessa forma eu alterei os campos dessa variável com o operador ponto. Como esse tipo de alteração de mais de um campo de uma vez é válido apenas na declaração da variável, é necessário usar o operador ponto para mudar esses valores desses campos em outros trechos de código. Se eu quiser declarar um vetor do tipo myStruct, como é que eu faço? Uso a palavra reservada struct, coloco o nome do tipo, myStruct, especifico o nome do vetor e o número de posições do mesmo. Nesse caso eu vou colocar 10. Aqui eu tenho um vetor de 10 posições e cada um dos elementos desse vetor é do tipo myStruct. Então, ao acessar um elemento desse vetor, eu posso mudar os campos de cada elemento desse vetor, com o operador de acesso ponto. Se eu quiser mudar o campo var1, eu escrevo dessa forma, especifico o elemento do vetor que eu vou mudar o campo var1, coloco o ponto, especifico o nome do campo que eu vou mudar, nesse caso var1. Eu vou mudar para o valor 11. Pronto. Se eu quisesse alterar os outros campos desse elemento ou de outros elementos do vetor, basta usar o operador de acesso ponto. Também é possível, caso necessário, atribuir um struct a outra. Do mesmo modo que fazemos uma variável v receber o valor de uma variável v1, ambas sendo de um tipo primitivo, eu posso atribuir variáveis de um tipo myStruct, por exemplo, variável tipo myStruct v1, e a variável do tipo myStruct v2, eu posso fazer v1 recebe v2. Dessa forma, os valores dos campos de v1 vão ser iguais aos valores dos campos de v2. Como assim? Se o campo v2.var1 é igual a 1, o campo v2, a variável v2, e o seu campo var2 é igual a 1.9, e a variável v2 no seu campo var3 possui o caractere g, qualquer outro valor dos campos dessa variável v1 vão ser substituídos pelos valores dos campos dessa variável aqui. Então, v1 agora vai passar a ter a mesma configuração de v2, certo? Já que são os campos que caracterizam a variável. Então, todos os valores vão mudar, vão ser igualados aos de v2. Isso pode ser um risco na programação, pois se algum desses campos for um ponteiro, o valor passado para o campo vai ser o endereço do ponteiro específico. Então, se eu faço esse tipo de atribuição e depois eu altero o valor daquele campo ponteiro no V2, essa alteração será refletida em V1.
Por isso, cuidado com as operações de atribuição entre estruturas. Se você achar mais seguro, especifique cada campo que você vai mudar, para não especificar campos do tipo ponteiros, para que não haja esse problema de alteração que seja refletido na variável original. Também é possível passar valores de estruturas como parâmetros de funções. Por exemplo, se eu tenho a definição de uma função void get struct que recebe o valor de uma estrutura como parâmetro, para especificar o parâmetro que é desse tipo de estrutura, eu faço a mesma sintaxe, uso a mesma sintaxe da declaração de uma variável. Coloco a palavra struct, o tipo dessa estrutura, mais struct, e o nome da variável, v. Dessa forma, eu defini a assinatura da minha função getStruct como uma função que recebe um parâmetro que é do tipo myStruct, que é uma estrutura que foi definida por mim anteriormente. Para chamar essa função, basta eu passar essa struct normalmente à função. Vamos ver como isso funciona num programa em C operacional. Bem, vamos lá, usar uma estrutura num programa. Vou declarar a struct ponto com os campos x, que é um campo inteiro que representa a coordenada x desse ponto, e o campo y, que representa a coordenada y desse ponto. Depois eu fecho a chave e coloco ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é importante, certo? Para o seu programa não dar erro. E declarei minha estrutura ponto. Eu estou declarando ela fora da main. Eu não declaro estruturas, não costumo declarar estruturas dentro de funções. E só lembrando que essa estrutura vai ser visível somente no escopo abaixo da declaração dessa estrutura, ok? Só quem vai poder usar essa estrutura ponto vão ser as variáveis que estão declaradas abaixo dessa definição da estrutura. Vamos lá, definir a estrutura ponto. E agora? Vamos criar uma função que imprime esse ponto. Então, o que ela recebe como parâmetro? Struct do tipo ponto, vou colocar o ponto P. Vamos lá. Essa estrutura vai dar um print F, certo? Em 2 parâmetros inteiros, %d. O primeiro vai ser o meu x, o segundo vai ser o meu y. Vou pular uma linha aqui, colocar junto para visualizar. Pular uma linha. Agora eu acesso os pontos, os campos x e y desse ponto. Como é que eu faço? Operador de acesso ponto, x, nome da variável, operador de acesso ponto, y. Pronto, estou imprimindo o ponto. E aí, como é que eu chamo essa função aqui na main? Vamos lá. Vou declarar uma estrutura ponto, uma variável do tipo ponto. Como é que eu faço isso? Struct, nome do tipo, nome da variável. Agora vamos inicializar esses valores. Aqui eu vou inicializar na declaração. Mas você poderia inicializar acessando os campos com o operador ponto. Vou dizer que o ponto x é 1 e o ponto y é 2. Depois eu chamo a função imprime e passo simplesmente o ponto como argumento dessa função. Pronto, terminei o meu programa. Vamos agora testar. Olha só. x1 tem valor 1, x tem valor 1, y tem valor 2. Do jeito que havíamos definido no ponto que passamos como argumento a função.